Caiu a internet. Estou tentando. Reconectei, estou esperando o Arthur entrar aí pra gente continuar, pra gente prosseguir. Oi, Daf. Arthur. E aí, pra gente continuar, pra gente prosseguir. Fiquei na dúvida se foi minha conexão. Foi a minha, certeza. Eu até atualizei aqui as coisas e deu tudo certo. Eu tô atualizando e não tinha caído. Então, na hora que eu fui atualizar, não foi, mas enfim, deu certo, ainda bem. Quer esperar um pouquinho o povo entrar? Pode ser, espera, tá entrando o pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho e a gente prossegue. Lembrando, gente, que no final a gente vai abrir para as perguntas, tá? Se você não estava participando da outra live, que a gente teve que encerrar, nós vamos continuar explicando um pouco e no final, quem tiver dúvidas pode perguntar, tá bom? Já estou vendo aqui que uns cidadãos que eu conheço que escrevem. Ó, Júlio Oliveira, Paz e Prosperidade, escritor também. Pedro Bem, Adams, que entrou. Pedro Adams fez meu curso de roteiros, 2 módulos, está se ai, especializando. Tem legal. gente que é da área já, está assistindo. Muito legal. Ó, fico feliz que a galera tá entrando novamente. Gente, perdão, minha internet infelizmente oscila muito. Ah, o Adams, assim eu choro. O Pedro Adams, inclusive, ele foi um dos leitores beta do meu novo romance que está no Catarse, né? Ele Ai, que que leu, um dos legal. que leu. Puxa vida! Ah, mas olha, então você pode ter certeza que é muito especial para ele, porque para ter esse prestígio aí, não é qualquer escritor que dá Beijo, esse prestígio. Adams! Bom, vamos continuar então? Ah lá, vamos lá financiar essa belezura. Pronto, a gente pode retomar um pouquinho o raciocínio. A live ela tinha sido interrompida quando a gente falou sobre simpatia e empatia. Exato, essa parte mesmo. Criar a simpatia é criar aquele personagem legal, que ajuda as pessoas, faz trabalho social, pinta o muro de uma escola, atravessa a velhinha na rua, tal. Mas a É, empatia é quando você empata os sentimentos. Então você fazer com que sim, o personagem te carregue pelo pescoço mesmo, sabe? Você sofre junto com ele, existe uma injustiça, você fecha o livro só. É, revoltadíssimo. E fazer isso é difícil. Algumas estratégias, como eu estava falando, que são princípios, não regras exatas. O primeiro é o infortúnio indesejado. É de fato você colocar um problema, uma injustiça séria do sim. personagem. Vou dar alguns exemplos que eu acho que exemplificam muito mais. Claro, né? O exemplo exemplifica, claro. Olha só o Júlio falando. Peguemos. Gosta de gostar do personagem que atropela a velhinha na rua. Não, a gente vai entender o porquê que a gente pode gostar desses personagens. Vamos entender. Sim, sim. Vamos para o infortúnio indesejado. Peguemos minha dissertação sobre o Rei Leão. O Rei Leão, nós temos um personagem que é o Simba. Nós temos um infortúnio indesejado, claro, a morte precoce do pai. Gente, Exato. estamos em 2020, o filme é de 1994, vai ter spoiler, claro, É, exato. claro. Outro dia um aluno meu falou assim, não dá spoiler não da Divina Comédia. Eu digo, o livro tem 800 anos. Como eu não vou dar Poxa spoiler? vida. Desculpa. Pois é. Bom, No filme do Rei Leão, nós temos um infortúnio indesejado, claro, a morte do pai assassinado pelo tio. Isso sim. automaticamente cria um vínculo. Por quê? Porque você olha aquela injustiça e fala, não é possível que isso esteja acontecendo. E você vai querer acompanhar o personagem para ver se ele consegue, de alguma maneira, superar ou não. Acompanhar o Sim. personagem requer interesse, senão você desliga o filme. Então, para conseguir fazer isso, o infortúnio é interessante. Outro personagem que é extremamente sofrido, que é vendido inclusive como comédia, e os meus alunos que estão assistindo vão saber porque eu dou uma aula inteira sobre ele, é Shrek. Shrek Ah, da sim. DreamWorks. O Shrek ele foi vendido como comédia, mas se você parar para pensar,
é um personagem muito sofrido. Por quê? Sim. Porque ele, como eu posso dizer, ele possui um problema sério. Ele não mora no pântano à toa. Isso é muito interessante. Ele não mora no pântano à toa. Então, tem um momento em que o burro está conversando junto com ele, o Donkey, né? E ele pergunta assim: Shrek, qual o teu problema? What's your problem, Shrek? E aí, neste momento, os roteiristas conseguiram fazer uma atmosfera maravilhosa em que o personagem responde o seguinte: não sou eu quem tem problemas. O mundo é que tem problemas. Porque todas as vezes que eu vou falar com as pessoas, elas viram as costas e fogem. Sim. Percebeu a profundidade disso? Se alguém perguntasse para Letícia, qual o seu problema, Letícia? Quantas respostas teria, entendeu? É muito Exa profundo. É muito exatamente. profundo. E aí, não é à toa que quando eu tô dando aula de personagem, eu tenho muitos alunos que choram, sabe? Quase que uma terapia em sala de aula. Porque eu vou trazendo teorias de psicologia que eles ficam falando, caramba, mas o senhor está descrevendo a minha vida. Eu digo, mas é a É. vida de todos, porque a narrativa é isso, ficção é isso. Ficção não é Depois que mentira. eu assisti Shrek, eu lembro de olhar pra minha mãe e falar: mãe, esse não é um filme feito pra criança. Não é. É uma animação, mas é uma animação feita pra adultos. É muito Exatamente. profundo. A grande questão do Shrek é que você percebe que ele mora no pântano porque antes só do que mal acompanhado. É. Então é uma narrativa de exclusão. E aí os roteiristas geniais pensaram: vamos fazer esse cidadão que tem medo do mundo se apaixonar ao salvar uma princesa. E Sim. aí é algo impensável. Isso aí é uma explosão. E com Exato. certeza quando eles tiveram essa ideia, foi assim, eles sabiam que ia dar uma boa história. Porque o tema é esse, né? O tema é você ver como aquele personagem que tem um bom coração, você percebe que ele tem um jeito dele, mas ele até tenta dizer pro burro, né? Camadas, burro. Somos feitos de camadas. Então, a gente despia essas camadas, faz com que a gente possa torcer, por exemplo, por um ogro, por uma pessoa que Exato. assalta, porque o assaltante é a camada externa. Essa que é a grande questão. É você olhar e falar, não, espera aí, essa pessoa tem tal característica. Comentaram rapidamente aí o câncer do Walter White, do... Caramba, Breaking Bad. É isso. A série Breaking Bad é um infortúnio indesejado. O cara tá com câncer e a gente vai acompanhando o Vincent Gilligan, que criou. São 6 temporadas, se eu não me engano. O personagem vai ficando cada vez mais obscuro e cada vez mais dark, sabe? É. Eu lembro que tem um momento, que eu acho que foi na quarta ou na quinta temporada, que eu disse assim, eu não torço mais por esse cara. Eu lembro. Porque chegou um momento em que os roteiristas sabiam disso, né? O Vincent Gilligan sabia disso. Ele estava fazendo um personagem muito obscuro e muito afastado de qualquer infortúnio. Ele estava fazendo aquilo porque ele gosta. I am the one who knocks. Eu sou o cara que bate na porta, sabe? 5, Uhum. Arthur. Coisa feia. Desculpa, Pedro. É 5 temporadas mesmo. I'm sorry. É verdade. Ó, puxando a orelha. Mas tá certíssimo. Peguemos outro exemplo. Talvez um dos personagens mais bem escritos recentes, virou série também, que é o Tyrion Lannister, que é o anão do Crônicas de Gelo e Fogo. Você assistiu ou Ah, leu? não, não assisti. Olha, pra ser sincera, eu Ele... tenho um grande problema com O Senhor dos Anéis e com o que o Tolkien escreve, porque eu não consegui me identificar com os filmes. E ainda vou assistir um dia, quem sabe eu goste. Mas talvez você goste do Guerra dos Tronos, porque o George Martin, que é o autor, ele cria uma diferenciação, sabe? Ele cria um mundo diferente que ele fala, me inspiro no Tolkien, mas tenho outra maneira de dar um, como é que eu digo, uma pitada diferente. Talvez você goste. Tem essas Pô, brigas também dos Tolkienianos. Melhores diálogos até os roteiristas fazerem o que fizeram. Júlio, nossa, não já falaremos nem sobre isso assisti, agora. sei já. Não vamos falar sobre isso agora, Júlio. Depois, calma. Vamos falar do personagem. O Tyrion Lannister, eu vou chamar Tyrion, não sei se é Tyrion, acho que Tywin é o pai dele. Eu vou chamar de Tyrion mesmo, numa pronúncia portuguesada. Ele é um anão e ele passa por um problema sério. O pai dele o rejeita e queria que ele tivesse morto. Simples assim. Você é uma Sim, aberração, você é um anão, você não é ninguém. Você é um, abre aspas, meio homem. Olha a violência que é essa frase. sim, Então, neste momento, você olha e para e pensa, caramba, eu quero entender mais sobre esse personagem.
E aí vem outras características que a gente vai falar depois. Peguemos um personagem agora do Senhor dos Anéis, para te cutucar um pouquinho, Letícia. Tem um personagem fantástico que é o Sméagol, que é um personagem que é dividido com duas personalidades, né? Que é o Gollum de um lado e o Sméagol do outro. Você vai acompanhando, você Sim. vê que as decisões dele são terríveis. Mas quando você vai pro 3, se você estiver vendo o filme, é a primeira cena do 3, ele dá um flashback sobre o porquê que aquele personagem é assim. Sim. Neste momento, é o que acontece na nossa vida. Você detesta uma pessoa, um vizinho, até um belo dia descobrir como é que foi a infância dele. Aí você fala, eita, Exato. Sim, isso é não uma vou jogada. julgar, não vou julgar. Como, desculpa? Não, é uma jogada excelente, porque você. A gente tem aquela coisa, né, de você odiar o personagem até descobrir o que levou ele a ser assim. Aí é entra naquela questão de você ter empatia pelo personagem, né? Exatamente. Tem empatia pelo personagem, perfeito. E aí o que acontece? Outra característica que você pode colocar é, além do infortúnio desejado, pode ser I ou O, tá? Você pode misturar ou não, que Sim. é o personagem muito, muito habilidoso numa área específica. É impressionante como o ser humano, como diria Aristóteles, a gente tende a aprender as coisas. Então, quando a gente vê um personagem que é muito bom, um hacker muito bom, um assaltante muito bom, que pensa em minúcias, automaticamente a gente fala, não, eu quero ver esse cara em ação. Então a gente quer acompanhá-lo de alguma maneira. O Sim. bom é quando você une os dois, porque, por exemplo, Tyrion Lannister, ele é um anão que é rejeitado pelo pai, então a habilidade que ele tem, já que ele não pode, vamos dizer assim, se igualar em força, é ter uma mente afiadíssima. Então ele é um Sim. cara que tem as tiradas muito boas, os diálogos são fenomenais, sabe? Ele é o grande personagem. Ele é o Sim. grande personagem, pra falar a verdade. É, o personagem da Origem também, né? Que ele é um grande especialista em assaltante de sonhos. Exemplo, Parasita. Você assistiu Parasita, que ganhou o Oscar? Olha, eu assisti, vou contar pra você que a jogada do filme é excelente, mas não foi uma coisa que me prendeu, não. Entendo. É A importante jogada também é você excelente, falar mas isso. e entra naquela questão também de empatia, porque você sente pena tanto dos dois lados, né? Tanto da família mais pobre quanto da família mais Isso. rica. Isso. Essa jogada é boa porque não foi um manicaísmo, né? Não é um bonzinho e um mal. Tá todo mundo ali colocado no ambiente e eles vão interagindo com esse ambiente. Tá conseguindo me ouvir Sim, bem, Letícia? Deu tô. uma travada de novo na sua. Deu, mas tô ouvindo bem certinho. Ah, ok. No caso do Parasita. No caso do Parasita, você tem um infortúnio de cara. Eles Sim, moram, inclusive, abaixo do solo, né? Uma espécie de sim. porão que quando chove inunda tudo. A irmã, que pra mim é a melhor personagem do filme, aquela cena em que tá tudo inundado, ela pega um cigarro em cima da privada. Caramba, como é que a pessoa cria uma coisa daquela? Naquele momento eu pensei, eu devia ter escrito isso. Alguém escreveu na Por que minha eu não frente, pensei nisso antes, né? porque eu não pensei nisso antes. Então, a irmã é extremamente hábil, o filho tenta ser hábil ali também para enganar como professor de inglês. Então, Júlio, Parasita é um filme nota 7 só para irritar o Arthur. Não, Júlio, você está errado. Eu Claro. concordo com você, Júlio. Olha, eu concordo. Ah, até interessante a gente falar isso também, é que eu explico alguns mecanismos que são as variáveis utilizadas. Não quer dizer que necessariamente todo mundo pensará da mesma forma. Em outras palavras, eu posso explicar como a piada funciona, mas não quer dizer que todos vão rir. Então essa É. é a grande questão. Eu estou explicando como é que a gente cria personagens fascinantes, não quer dizer necessariamente que todos vão gostar de maneira unânime, porque senão seria o pote do Não, ouro, né? porque não tem como, né? São gostos completamente Exatamente. diferentes. Exatamente. Então você tem toda essa questão da habilidade. É, atualmente eu estou lendo um mangá, que é uma história em quadrinho japonesa, que se chama Tokyo Ghoul. É muito famosa. Todo mundo me recomendou e é tudo isso que eu estou falando e mais um pouco. Eles vivem num mundo em que é o mundo nosso, né, contemporâneo, só que o mundo é dividido basicamente em duas partes. A primeira parte, que é o mundo dos humanos, o nosso mundo, e tem um mundo como se fosse uma espécie de ghouls, que são criaturas como seres humanos que se disfarçam de humanos para se alimentar de carne humana. Eles só se alimentam de carne humana. Então, obviamente, que é como o conflito é evidente. Sim. Enquanto o ser humano existir, eles vão ter que matar os seres humanos e vice-versa.
Só que o personagem principal, ele é uma pessoa que ele tá naquele mundo sem querer. Ele virou um gol sem querer. Fizeram um transplante de órgãos para ele, acho que foi do intestino, e ele é humano, pegaram o intestino de uma criatura e botaram nele sem saber. E Sim. a gente acompanha o personagem e o sofrimento dele. Só que ele tem uma amiga que essa mulher é incrível, porque ela é a grande personagem, habilidosa, sarcástica, fria. Ele tenta chegar perto, ela dá um chega pra lá. É assim, é uma personagem que não é exatamente pelo infortúnio indesejado, mas é pela habilidade. Então, ele é o infortúnio e ela é a habilidade. E aí você começa a complementar. Alguma pergunta? Tô falando muito? Como é que tá? Não, pode falar, pode falar. Tá. Outra questão que pode ser para criar um personagem. Mesmo que você não tenha tempo para ter desenvolvido um infortúnio indesejado ou uma habilidade, você pode colocar o máximo possível o personagem em conflito constante. O que seria um conflito? O conflito é uma força contra o desejo de um personagem. O personagem quer assaltar um banco, porém tem as câmeras, sistema de segurança, então o conflito é o que impede o personagem de fazer as coisas. Tem um filme recente chamado Lucy, que, caramba, até esqueci Ah, o. é uma. Eu tô tentando lembrar o nome dela. Atriz Exato, loira. Esqueci o nome da Scarlett cidadã. Johansson. E Scarlett Johansson. Não há tempo para desenvolver essa personagem no início. Mas você é levado num conflito porque o cara manda lá. Não, você tem que entregar um dinheiro, se não me engano. Vai lá chamar o cara, entrega essa mala e tal. E assim, só essa entrega do início é um negócio impressionante. É um negócio incrível. Mas por quê? Por que faz com que seja incrível? Porque o conflito ele é evidente. Colocar o personagem em conflito, mesmo que você não o conheça ainda, você fala, caramba, poderia ser comigo, indiretamente falando. Exato. Outro tipo de estratégia, fazer um personagem engraçado. O cara que faz as tiradas legais tende a ser um personagem muito legal mesmo. Sabe? Ele Exato. pode não ter habilidade nenhuma. Talvez a habilidade dele possa ser lida como essa. Ele é um cara hábil com a fala. Olha, usando o exemplo do Rei Leão, mesmo a gente se apegando toda a história do Simba, a gente sentindo a dor dele, a gente querendo ver o desenrolar da história para ver se ele iria superar, quem foram os personagens que conseguiram ter uma sacada assim, que ficou Timão e mais Pumba. bem ainda do que Simba, o Timão e o Pumba, exatamente por ter essa sacada de ser engraçado e toda essa questão, né? Exatamente. O Timão, ele é aquela lógica do gordo e o magro, né? Para dar o contraste. Exatamente. É uma boa questão mesmo do Timão e Pumba. Outro princípio, assim, só para revisar. Um infortúnio indesejado é possível, uma habilidade é possível, ser cômico é possível, o É, trauma, né, que é o infortúnio também. Eu vou até diferenciar algumas questões de trauma daqui a pouco, porque criar trauma de personagem é bem interessante. Adoro é, personagens complicados, trágicos, sabe? Que puxa sim, você no coração, adoro. Um outro princípio que pode ser feito, eu usei inclusive essa estratégia no Mestre de Guerreiro. Eu vou dar um exemplo com o meu livro, pode que dar. é a personagem, ao mesmo tempo ela é hábil, mas a atmosfera é construída com base no que as pessoas dizem. As Sim, pessoas dizem sobre a personagem. Então, tem um filme fenomenal chamado O Diabo Veste Prada, que resume esse princípio. Logo no início do filme, a cidadã, que é acho que é Miranda o nome dela, todo mundo fala, olha, quando a Miranda chegar, não deixa nada fora do lugar, hein? Porque ela é isso, ela é aquilo. Então, assim, você chega um momento em que quando ela aparece, ela é uma entidade, mas ela não disse nada. sim, Então, eu usei esse princípio numa personagem do livro que, como é inspirado no folclore, né? O folclore o Alto de Guerreiros Alagoano, ele tem três personagens, entre tantos, são mais de 30, mas tem três personagens com o nome de Estrela. Estrela de Ouro, Estrela Brilhante e Estrela Republicana. Todo mundo que leu, que chegou para mim, disse assim, Arthur, gostei de vários personagens, mas o que foi a Estrela Brilhante? Meu pai, que não é um leitor assíduo, tá lendo o livro, ligou para mim e disse: quem é? Como é que você fez aquela mulher? Porque todo mundo fala dela, não, porque é incrível a Estrela Brilhante, não chegue perto dela, não chegue perto dela. Ela é o braço direito do rei maléfico, não sei o quê. Blá, 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 blá. E chega um momento em que ela aparece.
Sim. Quando ela aparece, ela já é uma entidade. E ela luta muito. E ela derruba 4 caras. 4 grandes cavaleiros. E assim, sozinha. Sozinha. Nossa. E eu não vou dar revelações, assim, mas acontecem muitas outras coisas que até o meu pai falou assim: Meu Deus, mas ela é muito violenta, né? Eu digo, graças a Deus, pai, obrigado. Porque eu queria passar isso. A Sim. força de uma personagem que todo mundo falou a respeito e quando ela aparece, ela é uma entidade. Nós não sabemos os infortúnios dela, nós não sabemos os traumas dela, mas sabemos que ela é muito hábil e a atmosfera foi construída através dos comentários dos outros. Sim, concordo plenamente. É exatamente isso, né? Eu, por exemplo, o segundo livro que eu escrevi, que agora, né? O segundo livro que eu escrevi, não, o segundo livro que eu vou lançar, né? Eu achei muito interessante, que eu também dei pra uma amiga para ela ler. E tinha personagem, tinha os dois personagens principais, tinha o casal principal. E aí surgiu um personagem no meio para atrapalhar o casal principal. E ela veio contar para mim que para ela o mais cativante, o personagem, sim, que mais cativou, que mais encantou ela, foi esse que surgiu na história. Não foi o principal, né? Não foi nem a Exato, personagem, nem o casal. E é muito interessante exatamente. isso, porque tinha, né? Mas um pouquinho antes, a Isabela tinha perguntado aí, uma amiga minha, como eu me inspirei para fazer isso, né? Eu acho que foi uma junção de tudo aquilo que a gente conhece de personagens que são cativantes, né? Ele chegou com um personagem que era delicado, que não era grosseiro, que tinha uma Uhum, história, como a gente conversou antes, uma história de vida muito triste, traumática, então acaba desenvolvendo aquela empatia, entendeu? Então tinha toda essa questão. exatamente. Há uma outra característica que eu havia até esquecido, mas vale a pena colocar no finalzinho agora, que é a característica do poder. Um Sim. personagem com poder fascina. Todos esses personagens que eu falei agora, por exemplo, a Miranda do Diabo Veste Prada, ela tem muito poder. Nossa. Em 1977, quando o George Lucas lança o episódio 4 do Star Wars, as pessoas falam demais dessa cena em que pela primeira vez o Darth Vader aparece. Ele não diz nada, ele não Sim. fala nada, ele simplesmente aparece como uma grande entidade, olha de um lado para outro e segue. Pronto. E Exato. todo mundo fala, já gostei, já gostei. Ele marca presença, né? Aquela coisa assim que quando você vê, você fica extasiado, porque ele realmente marca presença. Exatamente. Uma amiga minha disse que se identificou com o personagem meu porque ele deixa tudo pela metade, amou mais os defeitos que as qualidades. Pois é, os defeitos chamam muito, muito a atenção. Chamam, Agora com posso, certeza. posso dar uma, para quem inclusive quer escrever, que está nos ouvindo e nos vendo, uma estratégia muito boa de escrita. É um que se chama, os meus alunos agora vão rir, porque eu falo disso durante o semestre todo, que é salvar o gato. É uma expressão. Save the cat. É baseado num livro, inclusive. É um livro que particularmente eu não gosto, é de um autor chamado Blake Snyder. Eu acho muito enrijecido, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se você fizer um personagem salvar um gato, metaforicamente, automaticamente você se identifica com ele. Por exemplo, Aladdin. Os roteiristas tinham um problema muito sério. Eles tinham que fazer um personagem ladrão cativante. Então eles tinham que criar alguma coisa para chamar a atenção o mais rápido possível, senão as pessoas deixariam de ver o filme. Então, o que é que eles fizeram? Não sei se você lembra, na cena inicial, ele desdenha dos guardas, ele rouba, ele se acha, ele faz tudo ludibriando, e você fala, como é que eu vou me identificar com um cara desse? E aí ele sai do castelo, está na rua, roubou um pedaço de pão. Neste momento, ele vai morder o pão, só que ele olha para o lado e percebe crianças pobres. O que ele faz? Dá o pão para a criança. Neste momento você fala, opa, ele é o bom malandro. Gostei É, dele. sim, Gostei com dele. certeza. Há um personagem da TV brasileira, não da TV brasileira, mas que passou na TV, que marcou gerações, não sei nem se ainda passa, que é o nosso querido Seu Madruga. Um dos melhores personagens já escritos, já atuados. Ele é o personagem mais Com, amado da América Latina. Ele belisca as nossa, crianças, ele bate no Chaves, ele é ignorante muitas vezes, ele chama o sim, povo, sabe,
Ele deve não sei quantos meses de aluguel, mas ele é excelente. Por quê? Porque Exato. ele é aquele cara que tem o famoso coração bom. E como é que você sabe que a Exato. pessoa tem um coração bom? Não é pelo que ela diz, mas principalmente pelo que ela faz. E é neste momento que a Exato. gente vê como a narrativa tem a ver com a nossa vida. Você Eu conhece as lembro, pessoas pelo que elas fazem. exatamente, eu lembro de torcer para um momento em que ele fosse bonzinho, né? Eu ficava chateado, né? Eu lembro de assistindo, eu ficava chateado, por exemplo, quando ele era cobrado do aluguel. Eu me sentia Uhum. assim, por mais que ele fizesse coisas ruins, eu tinha aquela empatia, aquela simpatia também por ele. Eu queria que ele tivesse momentos bons, né? É exatamente isso. Ele tem um coração bom. Então, no fim das contas, é como se você dissesse: ele é o bom malandro. Ele É, tem defeitos assim como eu. Ele não é um cara que é raso. Ele é profundo. E como é exato. que se demonstra isso? Através da atitude. Eu sempre digo que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. E o seu Madruga nunca foi indiferente. Sim, Ele exatamente. nunca Concordo foi. Nunca. plenamente, Arthur. É exatamente isso. Acho que Não sei travou. se você lembra de um episódio. O seu travou um pouco, mas você consegue me ouvir? Consigo, tô ouvindo. Não sei se você lembra dos episódios, mas tem um episódio específico que eu acho que mostra muito bem a alma, a alma dele, que é quando ele tem a brilhante ideia de fazer uma parceria. Olha as ideias do Bolanhos, né? Que o roteirista, o criador da série, é do Bolanhos, o ator que faz o Chaves. Ele criou um roteiro em que o personagem de Seu Madruga fazia uma parceria com a Dona Florinda para vender churros. Olha as ideias da pessoa. Como é que isso vai dar certo? Nunca. E aí acontece um momento em que ele tem a ideia de botar o Chaves no lugar. O Sim. que acontece? O Chaves, ele passa por um infortúnio indesejado. Que é qual? Qual é o infortúnio? Ai, não O lembro, Chaves, Arthur. assim, Não... o personagem, ele mora num barril. Segundo, na verdade, ele não mora no barril, né? Na versão espanhola, ele mora em outro canto e tal. Mas ele é uma criança abandonada. Ele não escolheu aquilo. Então ele já tem um aspecto de simpatia muito grande. Já E tem, com certeza. ele passa fome, característica da pobreza. Quando o seu Sim. Madruga coloca o personagem vendendo churros, óbvio que dá Ele errado, come. porque ele come. É, Neste momento, neste momento, o seu Madruga precisa comunicar para a Dona Florinda o que aconteceu. Esse episódio é fantástico. sim. Ele vai até a Dona Florinda, quando chega para ela pergunta assim, se não me engano, a frase é essa: cadê os churros? Aí, quem comeu churros? Algo assim. Ele aponta o dedo pro Chaves, mas ele para. O Ramon Valdez, que é o ator, foi excelente nessa atuação. Ele vai Sim. apontar o dedo, mas ele não diz: olha, foi o Chaves que fez. Ele para, aponta o dedo para si e diz: fui eu. O que é que Sim. ele está mostrando para a audiência nesse momento? Ele está dizendo: eu estou salvando metaforicamente o gato. Existe É. um problema sério com a pessoa. Só que o roteiro não para por aí, porque o roteiro não só é bom, mas é brilhante. A Dona Florinda já sabia que tinha sido Chaves. E ela estava testando. Ela chega para ele e diz: eu sabia que era ele, e muito bom saber que temos pessoas na vila assim. Temos pessoas na vila assim, para cuidar das Sim. crianças. E acabou. Fechou, e eu chorando, né? Fico chorando, meu Deus, que maravilha e tal. Ao contrário, por exemplo, do personagem do episódio em que o Chaves é chamado de ladrão. Este é o episódio assim que mata você, porque ele já tá com um problema e ele passa por outro infortúnio, é péssimo. Não tem como você Sim. não olhar para aquilo e falar assim: isso é péssimo, eu me identifico com esse personagem. As injustiças são muito Te puxa grandes. pena, né? Exatamente. Por isso que assim, narrativa, como eu tô dizendo, tudo que eu tô falando aqui pode ser para livro, pode ser para história em quadrinhos. A dramaturgia, ela é geral, generalizada. Teatro. Posso dar só mais um exemplo? Não Pode, sei fica à se vontade. tô na dúvida no nosso tempo aqui. Posso dar Acho um que exemplo a dá. mais? Pode.
Vamos, de novo, revisitar os clássicos. Tem um clássico de um cidadão muito pouco conhecido chamado Shakespeare, numa peça muito pouco conhecida Sim. chamada Hamlet. O Hamlet é a base. Todo mundo tem que ler Hamlet, tem que assistir Hamlet. Tem duas versões, inclusive, no YouTube para as pessoas assistirem. Tem muitas versões de Shakespeare, né? Muitas versões do Hamlet. Mas, Sim. assim, é impressionante quando você fica vendo o personagem e não tem como você não se identificar com ele. Do que se trata? Você já chegou a ver Hamlet ou se lembra da história? Já, faz um tempo, mas lembro. Pode Um falar. clássico. Darei spoilers. A peça tem Pode 500 dar. anos. Só- é, acho que travou só um pouquinho o seu. Deixa eu ver se volta. Voltou? Voltou, tô aqui. Ah, ótimo. É, do que se trata a história? Nós temos Se um Hamlet fosse personagem. o Arthur já teria casado. Hamlet é incrível, assim. É incrível como certas histórias nos tocam até hoje, né? Você pega, às vezes, o Sim, teatro grego, você pega o teatro grego, é maravilhoso, assim. Tem alguma coisa ali que, mesmo 2000 anos depois, nos toca de alguma maneira, sabe? com Porque tem certeza. questões que estão sendo trabalhadas ali que tendem a ser universais. Hoje em dia as pessoas batem nessa palavra. Não, universal não existe. Vai ver uma peça do teatro grego, sabe? É um negócio assim avassalador. O Hamlet, no Sim, caso, do que se trata a história? Nós temos um personagem que tem um pai, que o pai morreu na guerra. O que acontece? Um belo dia, na troca de guardas do castelo, os guardas veem um fantasma, que é o pai dele, sim. e correm para avisá-lo. Qual é o grande infortúnio que o Hamlet está passando, que é o príncipe Hamlet? O problema é que mal se passou um mês e a mãe já se casou com o tio. Sim. Então ele fica revoltado. O meu pai morreu na guerra e a minha mãe já se casou, não deu nem o tempo de você passar o luto. E ele até diz, né, no É, monólogo já maravilhoso, ele desculpa. diz, como, desculpa? Não deu tempo de esfriar o defunto. Pois é, e aí ele diz assim, cara, ele maravilhosamente, né, o Shakespeare é muito afiado nisso, ele diz assim, o meu tio é tão diferente do meu pai quanto eu mesmo sou de Hércules. Isso é uma frase Sim, muito forte. São contrastantes, sabe? E aí ele sofre por isso. Os guardas chegam pro Hamlet e diz: olha, príncipe, nós vimos o seu pai como fantasma e acho que ele quer falar contigo. Quando ele vai falar com o pai diz para ele assim: ah, lembrando, o pai morreu, na verdade, não foi exatamente na guerra. A história diz que uma cobra o picou, uma serpente o picou, e ele morreu. E aí, sim. quando ele encontra com o pai, o fantasma do pai, ele diz assim: filho, você tem que vingar a minha morte. Aí ele diz: como assim vingar a morte? O senhor não morreu picado por uma serpente? Aí ele dá uma das maiores frases da história da narrativa, que ele diz assim: sem dúvida eu morri por uma serpente, mas a serpente está sentada hoje no trono da Dinamarca. A serpente sentada no trono da Dinamarca é meu tio, e eu vou ter que matá-lo. Isso é fantástico. Nós temos um Sim, conflito, nós temos o trauma, nós temos ele que é habilidoso, porque ele vai tentar de tudo para poder puxar o tapete do tio, mas tem ele a precisa questão da fazer isso aos vingança poucos. também, né? A Tem a questão da vingança. vingança. E a vingança atrai muito também o leitor, né? O Exatamente. mocinho querendo vingar uma pessoa que ama, né? Tem toda essa questão. É possível você, por exemplo, fazer uma pessoa querendo vingar quem ama, mas mesmo assim um personagem correr o risco de ser chato, caso ele também não tenha essas outras questões. Ele Sim, tem umas contradições de um lado, ele tem que ser hábil. Imagine que é, sei lá, eu vou na saga de vingança. Eu sou habilidoso em quê? Escrever livro, vou me vingar das pessoas com a literatura, sabe? Então, assim, eu não poderia caber nesse tipo de personagem, mas sim, outra pessoa poderia. E aí a sim. gente conseguir encontrar é o que faz. E aí, neste momento, eu relembro você do que eu falei no início. Tudo isso que eu estou falando é com personagens que a gente acompanha. Então, Sim. como criar um grande personagem
que você não acompanha e ele aparece do nada e marca? Eu tenho a resposta para isso. Não sei. Eu acho, eu acho, como princípio, porque a gente acompanhar tudo bem, a gente desenvolve tudo isso. Mas eu Sim. quero fazer o personagem perguntar as horas pro personagem, só pergunta as horas. E ser o cara, eu acredito que seja um princípio de contraste. A Sim. narrativa vem num certo clima e o personagem entra de uma maneira que ele dá o contraste geral. Ou aquele Hell and High Water que eu falei mais cedo, acho que tudo a perder, custa o que custar, não lembro. É isso. É uma narrativa policial, o cara querendo assaltar o banco e vem uma garçonete e o cara tá pedindo, acho que ovo frito. Mas assim, a mulher faz uma problematização por causa disso que parece essas brigas de internet, sabe? Assim, é um negócio que você diz, meu Deus do céu, que personagem magnífica. Com É. certeza deve ter passado por muita coisa. Com certeza tem seus problemas, tem seus infortúnios, mas não precisa mostrar. Então o que Sim. está subentendido talvez seja o mais forte do que o evidente. Com A porta certeza. fechada, a porta fechada talvez amedronte mais do que a porta aberta. Se não me engano, foi o Stephen King que falou isso. Não há nada mais amedrontador do que uma porta fechada. Exatamente, Arthur, exatamente. E agora, né, vamos abrir as perguntas, se alguém ainda tiver uma pergunta, né? Olha só, teve tantos princípios aí que o Arthur apresentou de personagens fascinantes, né? Tantos exemplos maravilhosos, desde exemplos que a gente conhece há séculos, né, como Hamlet, até exemplos mais atuais, como Chaves, como o Rei Leão, né? Então, quem tiver essas perguntas aí, podem perguntar. Posso, enquanto as pessoas formulam as perguntas, fazer uma propaganda do meu projeto no Catarse? Com certeza. Gente, estou com o meu projeto na plataforma de financiamento coletivo, que é o Catarse. Deem uma Sim. olhada, por gentileza, no meu perfil. Lá vocês vão olhar que, para quem não conhece o Catarse, é uma plataforma em que você pode financiar um livro. Ele já está escrito, diagramado. Eu criei meu próprio selo editorial, porque a gente vive numa Uau! crise editorial no Brasil. Temos um Sim, problema, né? Recentemente teve um calote das editoras, desculpa, das livrarias das editoras. Então, é um mercado que já é muito instável. E aí aconteceu esse calote que todo mundo está comentando. E aí já é difícil no Brasil a literatura dar dinheiro, ainda tem essas questões. Então, obviamente que as editoras estão muito mais correndo atrás de pessoas que são mais famosas, estão importando muita narrativa. Acho que todo mundo deve estar percebendo que muitas editoras estão publicando os mesmos livros com capas diferentes. é. Isso não é simplesmente um brinde para o leitor. Isso é um sinal muito claro de que está difícil. Então, para sair disso, porque a crise acontece. Eu vou parar de escrever? Não posso. A escrita é minha vida. Mas para conseguir continuar escrevendo, tem que ter outras alternativas. Tem a questão do Sim. corona, do Covid-19. Então, o financiamento coletivo é muito bom para isso. Você entra, vai no meu perfil, no link na bio do perfil, você vai ser redirecionado para a minha campanha. Você pode ler a respeito. Então, como tem essa crise editorial, eu mesmo criei o selo, porque se ninguém quer publicar, a minha voz vai ser ouvida de qualquer jeito, porque eu tenho que escrever. Tá ótimo, E, certo? e eu tô com esse novo romance, um novo projeto, que é são dois personagens que estão perdidos num bosque e eles estão completamente sem saída, não estão conseguindo buscar o resgate, eles começam a contar histórias um para o outro. Só que neste momento conseguimos ver como eles são personagens quebrados, cheios de infortúnios desejados. E Ah, aí a que gente legal. vai se identificando. Tá bem legal, o livro já teve boas críticas, críticas positivas de bons escritores. E eu não sei se na sua tela tá a mesma coisa, mas na minha tela a última coisa que está aparecendo aqui foi a pergunta não, foi a observação do Júlio. Tá, Na sua também? aqui também. Aqui também. Pronto. O Júlio recentemente teve a oportunidade de ler o livro que eu enviei para ele. Ele é um apoiador do Catarse e ele disse: Arthur, eu estou abalado. O que é muito bom. O que é muito Com bom. certeza. Então, assim, apoiem um escritor independente que estamos sempre tentando melhorar a literatura. É difícil, mas não é porque é difícil que nós não vamos fazer. Exato, concordo plenamente, Arthur. Com certeza. Quem quiser, eu já até compartilhei, né, o book trailer dele
Mas quem quiser, vai lá, acessa o perfil, confere. Eu quero adquirir esse livro também, quero muito ler. E olha, como ele mesmo disse, né? Essas coisas que a gente conversou na live hoje estão em prática nesse livro. Então vocês podem ler, podem se identificar, podem anotar, né? Com Exato. certeza vai ser de grande valia para todo mundo aí. Nenhuma Ah, pergunta? só um Pode falar. detalhe a mais, até aproveitando, no Catarse ele funciona com recompensas. Então você pode ter o livro em PDF, pode ter o livro impresso, marca a página. Uma das recompensas é uma orientação de projeto literário comigo. Então, quem tiver interesse, pode dar uma lida, que se você tiver algum projeto que quer botar em prática, dá uma lida lá nas condições que eu coloco, porque eu oriento qualquer gênero, qualquer projeto, contanto que seja ficção. Então eu auxilio a pessoa a construir um bom personagem, com a estrutura, a macroestrutura, se tá bom o começo, meio, fim, como melhorar, enfim. Então tá bem bacana a contrapartida também, não só através do livro, para ajudar na construção do projeto, como orientação também. Muito legal, muito legal. Ah, ó, o Pedro Adams está fazendo uma pergunta aí. Arthur, uma pergunta. Você falou que não serviria para participar de uma narrativa de vingança por ser apenas um escritor. Mas isso também não serviria para o contrário também? A melhor pessoa para o trabalho é a pior que para o trabalho? Tipo em Tubarão, que o protagonista tem medo de água. Boa, boa, gostei. O Pedro, ele sempre é afiado, né? Meu aluno tem que ser assim mesmo. Sim, o exemplo que eu citei foi muito mais um exemplo de cabeça, né? Até falei rápido, improvisando, mas sim, ficar fazendo aqueles personagens que se encaixam diretamente, né? É até meio chato. O cara é o melhor atirador, aí ele vai ter que atirar, sabe? É meio chato, de fato. É bom quando você tem um melhor atirador em que o que ele tem que fazer é usar os punhos, por exemplo. É legal isso, sem dúvida. Então, sim, ratifico o que ele disse, ele está certo. É bom você botar um contraste e achar sacadas legais dentro do contraste. Entendi. Ó, Estrelas na Estante perguntou: queria saber qual dica você daria para si mesmo se pudesse voltar no tempo, referente à escrita. Olha, essa pergunta é Eu devia ter me preparado melhor, hein? impactante. Deixa eu pensar. É só lembrando que eu não estou conseguindo ver as perguntas. Você dá uma olhada, viu? Porque aqui tá Tô travado olhando. ainda naquela do Júlio. Tá bom, tô olhando. O que é que eu daria para mim mesmo como escritor, né? Nossa, eu daria É, muitas dicas pra mim. A live de hoje já foi um ótimo exemplo. eu acho que eu daria o seguinte: duas coisas. Não tenha um ego inflado em duas coisas. Querer que teu livro esteja na livraria e querer que o teu livro esteja necessariamente publicado por uma editora grande. Porque Sim, acontece muito isso. Ah, não, eu quero publicar o meu livro, ele tem que estar na livraria. Pode ter certeza que o lugar que menos vende livro teu é a livraria. Eu vendo, como eu disse, muito mais olho no olho com as pessoas, com o meu livro embaixo do braço, porque as pessoas veem o esforço. Caramba, Arthur, eu acredito no teu projeto. Então, não queira esperar que a livraria faça tudo por você. E mais ainda, se você for contratar uma editora, tome muito cuidado com muitas vezes os preços absurdos que são feitos. Porque eu não tive a melhor experiência do mundo, por isso que eu coloquei o meu próprio selo editorial. Porque eu faço a diagramação, eu faço a capa, eu fiz o book trailer, eu controlo. Então, se eu não acreditar no meu sonho, quem é que vai acreditar? Então, talvez eu sim, dissesse isso. A gente é muito apegado à editora e à livraria. Eu diria isso, Arthur, vá com calma. Você não precisa estar na editora grande e você não precisa estar na livraria. Você tem que escrever. É exato, isso. Eu concordo. daria isso pra mim. Tem muita gente que quer escrever um livro só por ego também. Ah, porque o livro Exato, não. porque eu Escreva porque publiquei. você tem algo a dizer. Exatamente. O Arthur falou, Arthur mataria todo... O Júlio, aliás. Arthur mataria todo mundo que não gostou do final de Lost. Eita, essa discussão é muito grande, porque talvez eu seja uma das poucas pessoas que fariam uma tatuagem, sabe, de Lost, porque pra mim Lost é o Ai, meu suprassumo. Deus. Mas, Ainda Júlio, é bem que a gente muito não mora na polêmico. cidade, porque senão você teria que me matar, porque eu também não gostei do final de Lost. Ai, não, não façam isso. Deixa eu ver. É... O Adams, o Pedro Adams falou, pois é, Júlio, eu tive sorte de escapar com vida naquele dia.
Eu convido. Eu dou aula do meu curso também, né? Eu falo de Lost demais. É. Ó, Luara Ronche. Luara Ronche. Ai, minha amiga. Oi, Lu, tudo bem? Ó, ela perguntou, Arthur, você tem algum autor ou autora que te inspirou ou te inspira a escrever? Sem dúvida, sem dúvida. Até puxando um gancho da outra pergunta, com certeza uma dica que eu dou é sempre, sempre leia. Por incrível que pareça, tem muita gente que às vezes quer escrever um livro e ela própria não tem o hábito de ler. É como se eu quisesse montar uma banda musical e não gostasse de ouvir música. Não faz muito sentido. Então Sim. tem que ler bastante. Dois escritores me formaram. O primeiro escritor se chama Ken Follett. Ele é um escritor do país de Gales. Ele escreveu para mim um dos melhores livros de todos os tempos, chamado Os Pilares da Terra. Os meus alunos também já estão de saco cheio que eu falo direto desse livro, mas as boas referências têm que ser seguidas. Sim. E ele me ensinou que eu sou capaz de escrever. Digamos assim, foi aquele livro que eu disse: se eu escrever como esse cara escreve, eu posso morrer feliz. Só que eu É. descobri mais recentemente um autor muito bom, que inclusive hoje eu acabei um livro dele que eu não fiquei tão feliz, que é o Murakami, um autor Ah, eu vi japonês que falando. ele me inspira muito. Graças ao Murakami eu estou fazendo doutorado hoje. Sim, Ele me legal. inspirou, me inspirou. Então, Muito assim, legal. Murakami é o japonês e o Ken Follett é do país de Gales. Ken Follett com K-E-N e Follett de F-O-L-L-E-T-T. Follett. Legal, Arthur, muito legal. Ah, e Dostoiévski. E Dostoiévski. Tem que ler Ah, Dostoiévski, os legal. clássicos. Dostoiévski, Shakespeare, tem que ler todos. Muito legal. Ó, deixa eu ver. O Júlio perguntou, Arthur, um exemplo de mau personagem para aprender como não fazer. Difícil. Eu tenho um aqui em Eu mente, vou dar um, vai. Pode falar. eu vou citar um filme, porque eu estou tentando buscar uma referência literária, mas cinematográfica. Eu vou dar um exemplo de filme que se o Pedro Adams estiver online, ele sabe de longe o que, é que eu estou falando. Existe um filme que, para mim, é um exemplo do que não se fazer. Chama-se A Caixa. Você já viu, Letícia, esse filme? Não. Você hoje vai. Ó, o Pedro Adams botou um olhinho aí, ó. Você hoje, depois dessa live, você vai no YouTube, vai colocar A Caixa e Vou você vai ver colocar. o trailer. E você vai ficar apaixonada pelo trailer. Você vai dizer, meu Deus, esse filme é fantástico, é o filme da minha vida. E depois você assiste e depois você me dá um direct dizendo o que é que você acha. Vou fazer É isso. difícil. Então vale muito a pena ver um filme ruim ou um livro ruim, porque ele nos ensina muito. Às vezes um livro bom é tão bom que a gente pensa que não teve trabalho para escrever. Sim. O Felipe perguntou: qual era teu personagem favorito de Lost? Olha, personagem favorito de Lost, eu arriscaria dizer que são muitos bons, mas se eu fosse votar assim, numa votação muito apertada e talvez injusta, o Ben. O Ben, que passou por um problema seríssimo de infortúnio indesejado, o Ben que teve que escolher muitos sacrifícios em relação à ilha, enfim, o avião, meu Deus, Pedro Adams botou o avião, ótimo. Olha, tá vendo, o Pedro Adams, ele é extremamente hábil também na lábia, tá vendo aí? Com certeza, já percebi já. Aí eu diria o Bem, Ben, no caso, para responder. então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Alguém tem mais uma pergunta? Acho que não. Foi você que colocou os filmes indicados pelo Arthur podem ser assistidos por crianças? Eu? Não. Deixa eu ver Alguém aqui. colocou aí. Letícia. Ah, sim. Acho que o Júlio falou mais uma. Mais uma. Fala, Júlio. Esperar ele. Espera, uma pergunta. Sim, Júlio. Estamos waiting for you.
Ó, Estrelas na Estante falou, muito obrigada pela live, gente, fantástica, anotei várias dicas, agradeço muito. Nós que agradecemos Eu que você por agradeço. assistir. Exato, obrigado. Para Arthur e Letícia, qual a parte mais difícil na concepção de um novo personagem? Obrigada pela paciência, por nada. Como é que foi a pergunta Olha, mesmo? Para Arthur e Letícia, qual a parte mais difícil na concepção de um novo personagem? isso. Letícia, posso só pedir um detalhe? Meu Pode, celular ficou com 5% de bateria. Deixa eu conectar aqui um minutinho na tomada. tá bom. Eu vou falando então Rapidinho. enquanto isso. Júlio, olha, pra mim, acho que assim, tanto pra mim quanto eu acredito, não sei se por Arthur é assim, mas creio que vários, né, escritores passam por isso, é a questão de você, sempre rola aquele medo de você realmente cativar as pessoas, né? Eu tenho, eu morro de medo de criar um personagem que ele não seja cativante, que ele não role aquela empatia. Então eu sempre penso em características do personagem que vão trazer uma certa simpatia pelo leitor, né? Vão trazer uma certa empatia, talvez da história, é aquilo que o Arthur falou hoje, talvez uma injustiça pela qual ele passe, talvez a personalidade, né? Como aquele engraçado, aquele que tem aquelas sacadas inteligentes. Então eu penso sempre tudo nisso, né? E é muito difícil, porque mesmo assim sempre rola aquela dúvida, né? Será que mesmo assim não vai ser muito forçado? Será que mesmo assim eu vou conseguir, né, ser cativante? Então, creio que é isso. Eu acho, para mim, pelo menos, que a parte mais difícil para mim é aquela que foge de tudo isso que a gente estava falando hoje, por causa, vamos dizer assim, do perfil do personagem. Por exemplo, acho que a gente falou até com o Pedro agora, né? Como você vai escolher exatamente o perfil do personagem para estar ali? Porque eu posso fazer um personagem cheio de problemas, mas assim, eu decidi se o cara vai ser um pintor, se vai ser um bancário, se vai ser um professor aposentado ou um eletricista, para mim é a parte mais difícil. Por incrível que pareça, é a Sim. parte mais difícil. Eu fico com muita dúvida. Eu Sério? faço toda uma narrativa Eu do sempre tenho personagem. problema com a personalidade. Como, desculpa, não ouvi, falhou um pouco. Eu sempre tenho problema com a personalidade, né? Por medo de não ser cativante o suficiente. Sim. Acho que quando você faz o personagem salvando o gato, é meio que uma estratégia. Mas quem É, salva o gato, sabe? É o eletricista? Esse que é um. Às vezes dá um problema na minha cabeça de eu conseguir finalmente saber o que faz o personagem. Então, a parte difícil, às vezes, é descobrir isso ao longo, né? Porque eu não planejo tudo. Eu vou escrevendo, mas às vezes no meio do caminho eu digo, cara, se esse cara não trabalhasse e fosse desempregado, seria muito melhor, sabe? É no meio a gente descobre. eu super te entendo. Vamos para a última pergunta agora, que é do Elton. Como vocês trabalham quando estão com várias ideias simultâneas para projetos diferentes? Exemplo, ideia para dois contos ao mesmo tempo. Quer responder primeiro? Pode ser. Olha, na verdade, assim, eu tenho uma questão, até já falei sobre isso no meu Instagram, que é de planejamento. Então, todas as novas ideias que eu tenho, eu escrevo e planejo como vai ser a história, né? Eu coloco o começo e o fim e aí eu desenrolo o meio. Então, por exemplo, se eu tenho duas ideias simultâneas, né, duas ideias ao mesmo tempo, eu costumo escrever as duas ideias para não me perder. E aí tentar focar aos poucos, né, em cada uma delas para ver se em qual eu preciso trabalhar mais, qual que eu preciso desenvolver mais, quais ideias eu tenho, né, por exemplo, a ideia um eu tenho mais ideias, mais pensamentos em relação a ela do que a ideia 2, então eu vou trabalhar mais ela. E aí eu faço assim. Elton, né, que perguntou. E Eu tenho, Elton, um problema sério que eu acho que é o mesmo problema que passou Teseu lá na Odisseia, que é o famoso canto da sereia. Tem um momento na história em que as sereias começam a cantar e as pessoas, os marinheiros, começam a embarcar, vamos dizer assim, naquela ruína que a canção traz. E o Teseu, se eu não me engano, ele pede para ser amarrado no mastro. Ele diz: Olha, me amarrem, porque eu não quero cair em tentação. E ele realmente não cai.
Eu digo pra Sim. você, Elton, que eu caio muito no canto da sereia quando eu tenho ideias simultâneas, porque eu estou escrevendo uma coisa, aí eu tenho uma ideia, eu tenho mania de parar aquilo para planejar outra coisa. E aí daqui a pouco eu planejo uma terceira, uma quarta. Então, assim, eu sofro disso. Eu considero que para mim é um problema. Eu queria ser muito mais como Stephen King, que diz que escreve um livro, pelo menos o primeiro rascunho, numa estação. Então, 3 meses, direto, 24 horas no livro. E dá para fazer, de fato. Mas por eu ter projetos paralelos, fica difícil. O próprio Pedro Adams, mais cedo, perguntou: Arthur, pelo amor de Deus, como é que está o segundo volume do Guerreiro? Pedro, Canto da Sereia. Eu comecei a campanha do Catarse e parei de escrever, passa a campanha do Catarse, volto a escrever porque eu estou no primeiro rascunho. E o Sim, Pedro sabe que eu tenho outro livro, que ele já foi leitor beta de outro livro meu que está na gaveta. Então, assim, Elton, eu sofro com isso. Eu não acho que para mim seria uma vantagem. Talvez eu me realizasse como escritor se eu conseguisse 24 horas focar num só. Mas são tantas ideias, isso é algo que talvez a Letícia concorde. Muitas sim. pessoas acham que ter ideias para escrever é uma coisa rara. É o contrário. São tantas ideias que você tem que priorizar qual que você vai colocar. Isso é um problema. Para mim, pelo menos. Foi o que eu falei, né? Eu preciso anotar, né? E discernir qual ideia é prioritária, qual ideia eu necessito usar agora, qual ideia vai me ajudar no desenvolver da história, né? Exatamente. Sim. Então, gente, eu acho que é isso. Tem bastante gente aí falando que gostou muito da live, que assistia por mais boas horas. Fico muito feliz. Quem sabe a gente faça outra em breve, né, Arthur? Exatamente. Estou disponível sempre. Minha vida é sempre escrever, pesquisar sobre narrativa, então falar sobre isso é minha paixão. Com certeza. Então, para quem eu vou deixar disponível no IGTV, Arthur, né? Para se você quiser indicar para outras pessoas assistirem, para quem não conseguir assistir ou para quem quiser reanotar, né, rever algumas coisas, né? Reanotar não. Anotar algumas coisas que perdeu aí, não conseguiu anotar. Fica aí disponível. E eu agradeço imensamente sua disponibilidade em participar da live. Eu que Fico muito feliz. agradeço. E pode ter certeza Eu que que eu também agradeço. aprendi muitas coisas. Eu que acredito, eu que agradeço demais. Eu acredito muito assim que o nosso desenvolvimento como escritor é constante, né? Não tem Sim, como. A gente aprende muita coisa todos os todo dias dia, né? e todo dia a gente está às vezes no meio de um livro e fala como é que eu não tinha lido este livro aqui que está me inspirando tanto. É, E exato. aí, só de pensar que a vida é muito curta para todos os livros que a gente quer ler, chega a dar um caramba, muito aprendizado ainda. E eu agradeço demais. Quando precisar, só falar comigo. Tá bom, muito obrigada mesmo. E obrigada a todos vocês que assistiram e que gostaram, viu? Essa era a intenção, que vocês apreciassem mesmo e que fosse de grande valia para vocês. Um beijo, gente. Beijo, Arthur. Obrigada. Até Beijo, mais. tchau, tchau para todos. Obrigado a todos. Tchau, gente.